Programa Elano Beckman Entrevista, hoje vai abordar a temática do câncer. Nós estamos aqui recebendo no programa o médico oncologista Fábio Frank, ele que é o coordenador do Centro de Alta Complexidade em Oncologia, o CACOM, do Hospital de Caridade de Juí, e é uma das referências no sul do Brasil, por que não dizer também no Brasil, quando o assunto se trata em pesquisa de câncer, já que o CACOM, através da intermediação do Dr. Fábio Frank, participa de estudos do Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos e já integrou 78 estudos desse instituto que testa medicamentos que têm um valor altíssimo e nesses testes estão beneficiando uma centena de pacientes, ou até mais do que isso, que sofrem da doença aqui na região noroeste e também de outras regiões que acabam vindo para se tratar e fazer parte desses grupos de pesquisa no CACOM do HCI. É um prazer recebê-lo no nosso programa, obrigado por nos receber também no seu consultório aqui, né? Os casos de câncer têm crescido cada vez mais, isso estatisticamente está mostrado aí, e também se tem estatísticas e prognósticos de que vai crescer ainda mais o número de casos, né? O que espanta é que quanto mais se desenvolve, mais cresce a pesquisa e se descobrem medicamentos para o combate, né? Não se consegue ao mesmo tempo frear na mesma velocidade, talvez, o número de casos que só aumenta. Se deve ao que esse tão alto número de casos de câncer que nós temos verificado nos últimos tempos e que, segundo projeções, tendem a aumentar? E o interessante, Elano, é que esse estudo inglês que foi apresentado agora e que fez a projeção de que o câncer deve aumentar a sua incidência em 54% até 2040, então nos próximos 20, 25 anos, ele tem como título só remédio, né, não vai conseguir diminuir a mortalidade do câncer, porque vários fatores estão implicados com relação a isso. Então ele projeta a questão de novos hábitos que as pessoas estão adquirindo e maus hábitos, né, nos países emergentes, e aí o Brasil se enquadra com relação a isso, numa alimentação pior, as pessoas começam a fumar mais, como é o caso da China, a ter mais contato com poluição, e nos países de primeiro mundo se continua fumando muito, como um hábito já bastante comum nos países europeus, a dificuldade de alimentação dos americanos, então a obesidade aí como uma epidemia que gera várias doenças, inclusive o câncer, e que nós temos que trabalhar então fundamentalmente a educação de cada pessoa para que ela aprenda a viver e como ela vai viver melhor nos dias de hoje. Então, o que parece é que as pessoas não sabem como viver de maneira equilibrada e de maneira saudável. Nós temos dificuldade de poder encaixar a nossa vida de uma maneira adequada com relação aos nossos hábitos nos dias de hoje, num mundo contemporâneo onde é tão difícil viver porque nós temos muita pressa, queremos resolver e fazer várias coisas ao mesmo tempo e temos dificuldade de realmente filtrar aquilo que realmente é melhor para cada um de nós. Agora, os fatores, né? Digo fatores porque a gente conversava um pouquinho antes, causadores do câncer, né? São vários. E né? continuam os mesmos. Então, eu gosto muito de usar exemplos porque eu acho que isso esclarece muito as pessoas. Vou pegar um exemplo de uma paciente que eu atendi hoje. Quando ela chegou aqui com o câncer, né, uma pessoa que fumava, não cuidava da sua alimentação, altamente estressada, então eu diria até depressiva, sem saber direito qual é o sentido da sua vida, o que ela estava fazendo ali. Ela me dizia: doutor, eu vivia no piloto automático, né? Eu ia empurrando a vida com a barriga e assim eu fui até a doença estourar. E interessante que nas palavras dela, depois do tratamento do câncer de mama, onde ela fez a cirurgia, fez radioterapia, quimioterapia e um tratamento prolongado, ela me conta que: doutor, hoje eu sou uma pessoa melhor, hoje eu vivo melhor e sou mais feliz depois do câncer do que antes, porque hoje eu não fumo mais, hoje eu cuido da minha alimentação, hoje eu sei valorizar minha família. Antes eu vivia para o trabalho, né? Agora eu trabalho para viver, né?
E ela conseguiu ter esse insight, ter essa percepção de o quanto é necessário nós modificarmos a nossa vida. Deu uma freada e fez a pessoa rever todos os seus conceitos, toda a sua vida como um todo. Então, né? A doença e o tratamento fez com que ela pudesse dar conta disso e viver melhor e mais feliz. Então ela encontrou felicidade nas coisas mais simples, né? E que estão aí, né, na nossa cara e que muitas vezes a gente não consegue perceber. E aí nós temos vários conceitos. Não fumar, né? E a gente sabe que o hábito do cigarro está estritamente ligado com a incidência do câncer, o cuidado da alimentação, o cuidado com a nossa parte psicológica, né? E a depressão hoje, as projeções mostram que 20% da população já sofre de algum tipo de ansiedade, síndrome do pânico. Isso desencadeia o câncer também. Sem a parte dúvida, emocional também porque está ligado para o nosso sistema de defesas, e um dos princípios mais modernos hoje de compreensão de como o câncer surge é que nós formamos células cancerígenas todos os dias. Por quê? Porque o nosso organismo ele trabalha na recuperação das nossas células desgastadas e a formação de células novas. Às vezes se formam algumas células defeituosas, só que essas células defeituosas elas são reconhecidas pelo nosso sistema de defesas e não se implantam no nosso organismo, elas são deletadas. Quando nós passamos por um processo de depressão, de estresse, de ansiedade, cai o nosso sistema de defesas e, na maioria das vezes, então, essas células defeituosas, que são células que perdem a sua função, acabam se estabelecendo no nosso organismo e crescendo e se disseminando, e isso é o câncer. Quantos tipos de câncer já são detectados, diagnosticados, enfim, hoje? Na natureza, mais de 100. Mais de 100 mais cânceres. 100 tipos. Aqui no CACOM, quantos tipos de câncer já foram atendidos, diagnosticados e estão sendo tratados? Nós temos aqui uma alta incidência de câncer de mama, de câncer de próstata, de câncer de pulmão. O câncer de pele é um câncer de alta incidência, talvez o mais comum, por nós lidarmos com uma população ainda trabalhadora agrícola e pessoas de pele clara e descendência europeia que se expõem muito ao sol. Esse seria um dos mais fáceis de prevenir, de evitar, ou não? De identificar, sem dúvida. Com medidas simples, cuidados com o sol, exames preventivos, como a mamografia, mas nada vai ser mais importante do que a consciência de cada um, né, de que nós precisamos cuidar da nossa própria saúde. Como? Combatendo os maus hábitos e usando no nosso direito de cidadão de realizar exames preventivos. Então, o grande desafio hoje é que, no primeiro momento, nós queríamos oferecer exames preventivos como a mamografia para toda a população. E agora a gente percebe que no final do ano sobram exames, porque as mulheres não vão lá realizar essa mamografia. Por quê? Tudo começa pela educação. Então, o princípio de tudo está na educação coletiva, na pessoa saber que ela tem sim direito ao exame, mas é dever e obrigação dela cuidar da sua saúde e não esperar aparecerem as doenças para depois tomar alguma atitude. Bom, pelo que dá para entender, a prevenção passa pelo equilíbrio, um ponto de equilíbrio entre viver bem, ter uma saúde mental, uma saúde emocional satisfatória, cuidar com a alimentação e também evitar o consumo, o uso de drogas, como o tabaco. Como o tabaco. Daria para dizer que é um tripé aí que teríamos que cuidar, para trabalhar a prevenção. Entraria aí também a questão das doenças sexualmente transmissíveis, o sexo com proteção. Não é à toa que existem campanhas agora de vacinação para HPV, porque o HPV é uma doença sexualmente transmissível que está diretamente ligada com o câncer de colo uterino, que tem uma alta incidência no Brasil por o HPV ser uma epidemia de contaminação. É um vírus que se contamina por relação sexual e facilmente transmissível, e que poderia se diminuir essa incidência com o uso de preservativo. E agora, então, surgindo uma vacina, nossa esperança é de que a gente evite, então, a contaminação, vacinando as meninas já antes do início da sua vida sexual. Mas esse cuidado com os hábitos e, basicamente, essa disciplina é uma regra a ser cumprida para toda a nossa vida, né? Nós temos que buscar o nosso equilíbrio. E como é que se consegue isso? Com educação e com disciplina. Não é à toa que o provérbio antigo nos diz que disciplina é liberdade. Por quê? Porque se nós conseguirmos nos manter focados naquilo que realmente é importante para nós e que nos faz bem,
nós conseguimos nos livrar e evitar vários males, né? Mas para isso nós precisamos ter realmente essa consciência que ainda está um pouco distante e que está muito ligada com essa questão da educação que a gente recebe lá desde a infância. É muito fácil a gente começar a fazer ginástica, é difícil a gente se manter fazendo. É muito fácil nós cuidarmos da nossa dieta e da nossa alimentação, é muito fácil nós começarmos a escorregar. É muito fácil nós não começarmos a fumar, porque depois que nós adquirimos o vício, é muito complicado parar de fumar. Então, começa pela educação. Agora, esse provérbio parece até um contrassenso, né? Disciplina é liberdade, porque você fica disciplinado, parece ficar preso numa regra, mas é o caminho para você ter liberdade no sentido de ter saúde, de poder desfrutar a vida, né? E nós somos humanos, nós somos imperfeitos, nós somos falhos, nós erramos, nós às vezes repetimos o erro, e aí vem todo o processo de geração de culpa, né? Porque a culpa que o estar fazendo as coisas erradas gera sobre a nossa consciência também acaba criando um processo de autopunição e gerando muitos dos transtornos de ansiedade. Por que a síndrome do pânico hoje é tão comum? Por que as pessoas tomam antidepressivos de uma maneira indiscriminada, né? Buscando soluções mágicas para a sua tristeza e para a sua agonia? Porque a gente passa por esse processo de não saber como viver bem, né? Será que eu preciso acessar a internet e a rede social a tempo todo, né? Será que eu preciso ler 5.000 notícias por dia, das quais a grande maioria, né, não vão ser importantes para a minha vida? Será que eu não estou deixando de administrar melhor o meu tempo, de passar mais tempo com a minha família, com as pessoas que eu amo, com os meus filhos, focar para atividades que possam ser mais salutares, né? Cuidar da natureza, cuidar do meio ambiente, enfim, focar a vida no mais simples nos permite viver com mais liberdade com tanta tecnologia. Porque a questão é, toda tecnologia, toda evolução intelectual, ela nos trouxe mais saúde? É o que a gente colocava no início. Como é que com tanta evolução em termos de tratamento no câncer, a mortalidade e a incidência não diminui? Porque se por um lado nós evoluímos intelectualmente, do ponto de vista ético, moral, nós continuamos muito parecidos com o tempo da antiguidade, né? Muito pouco se evoluiu, porque as pessoas não sabem como viver e utilizar toda essa informação, todo esse avanço intelectual. Quer dizer, eu tenho um celular que me facilita muito. Nós já somos um pouco mais antigos, né, Helena? A gente viveu numa época que não existia celular, né, que parece incrível, mas então, o celular ele tem uma facilidade enorme, mas a gente acaba se tornando escravo dele. Assim como o computador, né, que a gente pode acessar a qualquer momento, os smartphones, em vez de eles facilitarem a nossa vida, trazendo informação e conhecimento, a gente acaba se tornando escravo dele, porque a gente está consultando o tempo todo, a gente não tem mais espaço para ter uma conversa salutar em casa e desligar o telefone, desconectar, né? Eu coloco sempre como exemplo nas minhas falas uma determinada ocasião em que em Juiz houve um blackout, né? E a luz faltou à noite e demorou várias horas para voltar, não sei se você se lembra disso. E naquela noite as pessoas se deram conta de o quanto a gente está dependente e escravo disso. Porque as pessoas ficaram sentadas em casa no escuro. O que eu vou fazer e agora? Lembraram que elas não sabem mais conversar. Elas não sabem simplesmente trocar uma ideia, né? E aí a nossa necessidade enorme de conversar, as pessoas têm muita ansiedade e muita necessidade de falar. E cada vez tem menos espaço e menos oportunidade para isso. Então nós vivemos uma vida onde nós somos muito isolados, nós nos comunicamos mais facilmente por redes sociais do que pessoalmente, e isso nos gera aquela sensação de solidão, mesmo estando em meio a uma multidão de pessoas e estando conectado ao mesmo tempo. Aliás, tem até pesquisa sobre isso, né? Que Facebook, por exemplo, deixa as pessoas até, em vez de deixar mais felizes, deixa até mais triste, porque acho que tem esse fator, né? Você pensa que você tem um monte de amigos e, na verdade... É uma coisa fictícia. Aquela felicidade que a pessoa posta ali e exibe ali, ela não é uma coisa natural e não condiz com a realidade. Exatamente. Nós somos sempre felizes, nós estamos sempre sorrindo, sempre bem, sempre bem sucedidos, né? E isso está inclusive gerando muitos casos e muita incidência de depressão
E aí veja que tudo volta, né, a questão da causa do câncer. Por quê? Porque a pessoa olha ali, poxa, todos os meus amigos são bem-sucedidos, estão bem, são maravilhosos. Se a pessoa não tem uma estrutura psicológica para entender que aquilo não é real, ela acaba se sentindo oprimida, né? Poxa, está todo mundo bem e eu estou aqui numa situação muito ruim. E pode a situação estar sendo um desencadeador aí de um câncer na pessoa também. Mais tarde vai gerar um câncer, sem dúvida. Bom, essa conversa aqui está remetendo a 2 programas que nós já fizemos aqui. Um mais o anterior, com Alexandre Bill, que é adepto de práticas esportivas, esportes radicais, justamente para isso, para facilitar interações pessoais, né? O esporte como interação, para sair um pouco. Né? A prática de esportes também é algo saudável nesse sentido da área da prevenção, né? Sem dúvida. Começa desde da sua função social de retirar as pessoas da marginalidade, do uso de drogas. A gente sabe do caos que é a epidemia de crack hoje na nossa sociedade. Isso. Então, ocupar as pessoas, corpo e mente, com uma atividade saudável que vai gerar saúde e vai evitar aquilo que a gente falou, hábitos que não sejam saudáveis no futuro, no surgimento de um adulto sedentário, estressado e muitas vezes deprimido. Bom, e outro programa foi o programa de estreia com a doutora Silvia Marchand Gomes, que falava justamente sobre esta questão de ver na televisão, na internet, no Facebook, que está tudo muito perfeito, muito lindo, maravilhoso, e não é, e se frustrar com isso, e entender que a vida não é feita também só de situações maravilhosas e belas. Não, e doenças graves como câncer, que nos remetem a pensar que nós somos mortais, né? Que é uma outra falha da sociedade ocidental, que nós não paramos para pensar que nós vamos morrer, né? A gente só para pensar nisso quando a doença bate a nossa porta ou nós somos ameaçados com algo, um acidente, algum tipo de fatalidade. Então, parar para refletir sobre a nossa vida nos faz voltar para as coisas mais simples, né? Entender que muitas vezes, quando nós estamos com tudo bem, quer dizer, todo mundo tem saúde, a família está equilibrada, está todo mundo bem, nós estamos num ambiente harmonioso, a pessoa pode se queixar de tédio, né? E na verdade essas são situações onde a gente deveria agradecer e entender que a felicidade está realmente nessas coisas mais simples, na rotina, na possibilidade de você poder fazer um trabalho bem feito, de poder realizar as coisas e conquistar as coisas, né, que você sonhou, e o objetivo que se traça, ele também é muito importante, porque às vezes as pessoas traçam objetivos inalcançáveis ou inatingíveis, né? Usando mais uma vez a minha experiência, se eu tivesse como objetivo de vida ser um médico famoso nos Estados Unidos, talvez eu tivesse grande chance de passar a minha vida frustrado e deprimido. Agora, se eu entendo que eu pude voltar para Ijuí, que é a cidade onde eu cresci, e ser uma pessoa importante, inserida dentro dessa comunidade e fazer a diferença aqui, veja que bela oportunidade de trabalho. Eu sempre coloco que talvez se eu viver até os 90 anos eu não consiga realizar metade dos meus projetos que eu tenho, né, com relação ao tratamento do câncer e ao hospital e à comunidade de Ijuí. Vendo então o nome da cidade envolvida, o nome da comunidade, então como nós traçamos o nosso objetivo de vida, o que nós queremos para nós, né? O meu objetivo é ser rico, é ser famoso, será que isso realmente nos traz a felicidade tão almejada, ou será que nós deixamos de lado as coisas mais simples, né, e que realmente são as mais importantes? O programa Elano Beckmann Entrevista conversa com o médico oncologista Fábio Franck, coordenador do CACON, Centro de Alta Complexidade em Oncologia do HCI, e estamos conversando sobre os casos de câncer, sobre os medicamentos que são testados, também sobre as formas de prevenção da doença. Por que até hoje não se descobriu a cura do câncer? Porque o câncer não é uma doença única, a gente tem essa falsa ideia, né, de que nós vamos achar um remédio único que vai curar todo tipo de câncer. Uma vacina, né, enfim. Porque nós temos que entender que o câncer é um processo de surgimento de uma doença através de várias mutações genéticas e que cada doente expressa uma doença diferente. Então, se nós dois temos o mesmo tipo de câncer,
é provável que, mesmo tendo o mesmo tipo de câncer, por exemplo, câncer de pulmão, o teu câncer possa ser diferente do meu. Então, o que se tem hoje de mais moderno é uma análise genética, como se fosse uma análise de identidade do câncer, que vai nos dar características específicas na qual nós vamos poder atuar em termos de tratamento. Então, existem hoje algumas mutações que são muito bem identificadas. Por exemplo, já se sabe que para alguns casos de câncer, uma determinada mutação, se ela estiver positiva, você tem um remédio que tem 90% de chance de controlar a doença. Então, não é o mesmo remédio que vai matar todos os tipos de câncer. Hoje, e esse já é o futuro, de se identificar então quais são essas mutações e de poder se ter tratamentos individualizados. É aquela história muito parecida com a infecção, né? Às vezes você precisa de tal antibiótico e eu tomo o mesmo antibiótico e não funciona. Porque a minha infecção já é resistência a antibiótico. Então o tratamento do câncer caminha muito para essa direção. E a outra é o princípio de reequilibrar o nosso sistema imunológico, o nosso sistema de defesas. Isso parece estar diretamente ligado ao surgimento do câncer, e aí trabalhar sobre isso é fundamental. De um lado, evitando que esse sistema imunológico possa ser agredido com cigarro, com alimentação, com ansiedade, com os maus hábitos, e por outro lado, tentando reestabelecê-lo com tratamentos que hoje já são direcionados para isso e que voltam a fazer então o nosso sistema de defesas funcionar e combater o câncer. Como é que Juí entrou no mapa aí da pesquisa de combate ao câncer com recebimento de medicamentos para testes em pacientes pelo Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos? Há 8 anos atrás eu voltava de um congresso americano em Chicago e, para minha surpresa, quando eu cheguei no hospital, a nossa farmácia de medicamentos estava zerada. Não havia medicamento mais para ninguém. O hospital não havia recebido o repasse do dinheiro pelo SUS. Lembrando que o CACOM atende 90% dos seus pacientes pelo SUS. Já faziam 4, 5, 6 meses. Não havia pago seus fornecedores. Nós não tínhamos mais crédito, não podíamos comprar mais nada. E a farmácia estava zerada. Aí, a partir daquilo, eu imaginei que nós não poderíamos ficar dependendo, né, tanto assim do dinheiro público, e até porque o SUS tem tratamentos que são, na maioria das vezes, defasados com o que tem de mais moderno, e esses tratamentos se atualizam muito rapidamente. E imaginei buscar, então, através do contato com a iniciativa privada e dos canais de pesquisa com instituições internacionais, uma maneira de intercâmbio, de trabalho em conjunto, para tentar oferecer, então, tratamentos para os meus pacientes. E aí saí buscando parceiros e alternativas. Foi um caminho muito difícil, né? Nós, infelizmente, moramos num lugar onde logisticamente é muito afastado da capital, não temos um aeroporto condizente, as estradas não facilitam muito, né? E foi um processo de contato assim, de 3 anos para que alguém acreditasse e pudesse realmente vir até aqui e investir. E aí nós começamos com um estudo, até uma história que foi muito complicada, porque a pessoa que veio aqui e que fez esse primeiro contato acabou sofrendo um assalto, foi baleada, ficou um ano, né, para se recuperar, e todos os dados de Juí foram perdidos por essa pessoa. E aí, passado um ano, essa pessoa se recuperou e lembrou que tinha feito esse contato, e aí sim restabeleceu essa ligação. E a partir disso a gente fez um primeiro estudo de câncer de pulmão. Esse estudo deu tão certo que esse tratamento recebeu aprovação em bula e passou a ser utilizado no mundo inteiro. Nós somos um dos 3 centros do Brasil que participou, e a partir disso então a gente começou a ser contactados, as pessoas passaram a conhecer Ijuí, e hoje então nós temos o privilégio de poder já ter trabalho publicado em revistas internacionais importantes de oncologia, apresentações no Congresso Americano, no Congresso Europeu de Oncologia, e a felicidade de ver as pessoas conhecerem o nome da cidade de Ijuí, muito ligada a esse trabalho da pesquisa. Mas fundamentalmente é a possibilidade de você oferecer para um paciente um tratamento de ponta e que seja promissor e que possa restabelecer a esperança dessa pessoa controlar a sua doença. Os índices de cura do CACOM em relação ao câncer
que você tem alcançado? Melhoraram significativamente graças ao trabalho da equipe, né? De vários profissionais médicos. Hoje o CACON tem 24 médicos nas mais diferentes especialidades e que trabalham intensamente na busca não só do tratamento, mas do diagnóstico. E a gente sabe que quanto mais precoce for o diagnóstico, maior é a probabilidade de cura. Então hoje o CACON tem um ambulatório de diagnóstico que facilita o acesso dos pacientes do SUS para fazer esse diagnóstico rapidamente e nós iniciarmos o tratamento o mais breve possível, porque pegando o tumor antes, nós pegamos doenças menores com menos mutações e menos resistentes ao tratamento. Sempre no começo as chances de cura são mais... Para qualquer tipo. Mais concretas. Sem dúvida. São melhores. Sem dúvida nenhuma. Nós falamos aqui de alimentação e a gente sempre se remete a conservantes, umectantes, estabilizantes e todos os antes que os produtos industrializados contêm. Estes são fatores que contribuem também para desencadear câncer, os conservantes, os alimentos industrializados? Sem dúvida, né? Existem pesquisas que mostram que alimentos defumados, né? Defumados. Quem gosta de um churrasco muito bem passado aí, né? Tem que abrir o olho, mas diversos tipos de embutidos e defumados tem um alto poder carcinogênico e todos os tipos de conservantes, aromatizantes. Mas aí é o desafio, Elano, de se fazer uma alimentação natural. Quer dizer, você vai buscar uma alimentação mais adequada possível. A questão é, você consegue ter certeza que aquele alimento não tenha conservante ou não tenha agrotóxico? Agrotóxicos, né? Eu conversava com uma pessoa e disse que então eu não vou comer mais frutas e legumes porque tem muito agrotóxico no tomate, coisa. Bom, mas e o trigo que se faz o pão? Né? E a soja? Difícil a gente escapar hoje de... Então a gente está exposto a isso. Por isso que a regra é bom senso, né? E equilíbrio. Então tentar comer de tudo, né? Sem exageros. Uma pessoa que coma, né, só churrasco todos os dias, obviamente vai sofrer as consequências. E o melhor dos mundos a respeito da alimentação saudável seria conseguir uma alimentação totalmente orgânica. Mas que também é uma utopia, porque hoje a gente vê o quê? Que nós precisamos importar trigo, né? Porque o Brasil não produz o suficiente, mesmo com a produção em larga escala. Então imaginar que nós vamos produzir alimentos orgânicos em larga escala que vai aumentar e matar a fome da população mundial, não existe, né? O que mantém a população alimentada e a oferta de alimentos é a produção em larga escala, desde a Revolução Verde, aí, da automatização das plantações da década de 70. O que nós temos é que ter educação das pessoas para que tenha bom senso. Então, eu não vou usar agrotóxico em quantidade exagerada ou agrotóxicos proibidos, eu vou usar dentro daquilo que é permitido e que é legal, né? Porque eu me preocupo também com a outra ponta, que é o consumidor. Então é a consciência coletiva, é a ética, é aquilo que a gente fala. E isso só se conquista com educação. Nós somos uma região essencialmente agrícola e as lavouras estão à nossa volta e hoje é muito difícil lavouras serem feitas ou implantadas sem a utilização de agrotóxicos. Essa utilização também não tem contribuído de forma generalizada para desencadear doenças como câncer? De forma direta e indireta. Diretamente nos trabalhadores que se expõem a esse agrotóxico. Na disseminação do agrotóxico, porque na água, no solo, enfim. Porque falta consciência. Mas se as pessoas não têm consciência e batizam até o leite das nossas crianças, né, o que dirá dos alimentos? Não querendo dizer que todos os agricultores são inescrupulosos, pelo contrário, né? Existem muitas pessoas de bem e preocupadas com isso, mas de uma regra geral, o que se vê é contrabando de agrotóxicos proibidos porque são mais baratos e em uso em uma quantidade acima do permitido, que vai fazer com que, né, a gente possa ficar exposto a isso. Então não tem jeito, né? O nosso país é um país ainda muito jovem e que carece de uma fiscalização, né, melhor, mas talvez o problema só vá ser resolvido mesmo quando nós tivermos a educação que gera então a consciência da coletividade de saber que não, eu não vou fazer isso porque isso é errado e eu vou estar prejudicando o meu próximo. Muito bem. Fábio Franck, obrigado pela entrevista. Obrigado, Elano. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de poder estar conversando sobre isso e dentro disso tudo a informação, o esclarecimento da população,
e o conhecimento do que está se fazendo é fator, né, promotor de saúde, né, desse equilíbrio que a gente conversou aqui. Então, que as pessoas possam se conscientizar. Se cada fala que a gente tiver, a gente conseguir mudar a vida de uma pessoa, né, a gente já vai estar conseguindo transformar aquele meio, para que a gente então modifique mais tarde a sua família, quem sabe, né, a sua casa, o seu bairro, a sua cidade, e para que a gente possa pensar então nessa transformação coletiva. Então a gente tem que insistir muito nisso e não desistir dessa ideia da informação e da educação. Contribuímos para a prevenção. Contribuímos para a saúde da nossa população e principalmente na promoção do bem-estar e da felicidade que todos nós queremos. Muito bem. Dr. Fábio Frank, médico oncologista, coordenador do Centro de Alta Complexidade em Oncologia do HCI, conversando conosco aqui no programa Elano Beckmann Entrevista. Você confere os nossos programas no nosso canal no YouTube ou então na nossa fanpage. Voltamos com o próximo programa. Você nos acompanha por aqui. Obrigado e até a próxima.